Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. A paz do Senhor, queridos irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Davi Maia Podcast. Que alegria poder estar aqui com vocês novamente para juntos, né? Você sabe que o intuito do meu podcast aqui, do que nós fazemos aqui, é simplesmente falar dos grandes feitos do Senhor. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente, e Ele continua agindo e transformando vidas. E é o que você tem escutado, você tem assistido isso em nossos podcasts. É isso. E da mesma forma que a glória de Deus nos alcançou, ela também pode te alcançar, aleluia. E você que já conhece a Cristo, como está o seu coração? Está queimando por Ele ainda? Olha, não pode deixar a chama se apagar. Eu e você temos o maior tesouro que o ser humano pode ter, que é o Filho de Deus, o próprio Deus em nosso coração, Jesus Cristo. Amém, gente? Olha, eu estou num lugar muito bonito aqui, chamado Picles, aqui em Calcaia do Alto, em São Paulo. Um lugar aqui que oferece almoço, né? Tem parque, né, pastor? Né? Um Sim, lugar bem bonito aqui mesmo, né? Café da manhã aos sábados e domingos. E eles cederam aqui para a gente poder estar gravando aqui esse podcast, né? E fica a nossa gratidão aqui a esse lugar, esse recanto, né? Um lugar muito sim. bonito, né? Glória a Deus. Gente, com certeza você vai ser muito abençoado e você vai conhecer o meu convidado hoje, é o apóstolo Romildo Silva. E ele vai se apresentar para vocês agora e vai também falar muitas coisas aí que vai te abençoar. Seja bem-vindo, apóstolo Romildo, que honra tê-lo aqui no podcast. Amém, a honra é minha, pastor. Quero cumprimentar aos irmãos com a paz do Senhor Jesus e é uma alegria poder estar participando desse momento especial. Amém? Amém, apóstolo Romildo. Apóstolo, nós nos conhecemos, foi onde e quando, você lembra? Nós nos conhecemos, foi na sua igreja em São Paulo, onde eu participei O encontro do com encontro. Deus para Sim, adoradores. já tem quase 3 anos, né? Olha só, hein? Foi bênção ali, né, apóstolo? Foi bênção, foi muito bom, até que eu trouxe para a Fizemos igreja. aqui, né? Qual igreja, apóstolo? Igreja Apostólica e Profética Fluir das Águas, Calcaia do Alto. Glória a Deus. Amém? É isso aí, gente. Você que é aqui da região, aqui, ó, vem conhecer a Igreja Fluir das Águas aqui em Calcaia. Você que é de Cotia, Vargem Grande, né? Homens de Deus e um deles aqui está, né? Tem muitos homens de Amém. Deus e um deles aqui está na minha frente, o apóstolo Romildo, uma pessoa apaixonada. Ele e a sua esposa, o nome da pastora mesmo? Sueli. Pastora Sueli, uma mulher muito usada por Deus mesmo, né? Está aqui nos bastidores, né? Nos auxiliando aqui, também participando aqui de uma forma escondida aqui, né? Orando, intercedendo e também estando junto aqui conosco, nos abençoando. Amém. Apóstolo, eu me sinto honrado de poder entrevistar homens e pessoas, né, que Deus tem usado, né? E para mim estar aqui com vocês, com você aqui agora, né, é uma grande alegria. E eu gosto de saber, né, de onde o apóstolo, onde você nasceu? Você é daqui mesmo, em São Paulo? Você veio de outro lugar? Eu sou aqui calcaiano, né? Nasci em Calcaia, eh, ali no bairro da Água Espraiada, e mudei para Cotia depois que me casei, mas retornei para Calcaia. Quem bebe da água de Calcaia não sai de Calcaia. Estamos bebendo aqui, ó. Ei, apóstolo, agora me diz uma coisa, seus pais eram daqui também, não? Sim, meus pais são daqui de Nossa, que Calcaia, meus legal. avós, a família, né? A família, como se diz, dos Vaz e Silva, é aqui de Calcaia do Alto. Que legal, apóstolo. Eu tô perguntando isso e para mim é muito legal porque eu sou aqui de Vargem Grande, uma cidade encostada, né? Sim, Vizinha, né? Colada uma com a outra aqui. Então quando você chegou aqui, né? Quando você nasceu, era totalmente diferente, né? Hoje já desenvolveu bastante a cidade até, né? com certeza. Quando eu era menino, eu lembro dessa estrada a qual você veio agora, era Sim. estrada de terra, tijuco preto, porque era um tijuco preto mesmo, era um barro preto quando chovia. Esse pontilhão que você passou de Calcaia era um pontilhão de madeira que quando passava os carros fazia aquele barulhão, blá, 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 né? Carro assim. Mas hoje está tudo mudado, né? Duas faixas, e hoje Calcaia tem crescido muito. Você sabe a Amém. população de Calcaia? Sim ou não? Você tem uma noção? Eu creio que hoje está em torno de mais de 85 mil pessoas. 85 mil pessoas É, aqui em Calcaia, hein? Calcaia. E Cal- somos distrito.
É distrito de Cotia, né, na Sim, verdade, sim, não né. município, Não distrito. município, é distrito, é. Então conserta aí, gente, é distrito, viu. Agora é uma região de muitas chácaras, né, também, né. Com certeza, tem muitas chácaras lindas aqui, né, e como se diz, o meu sonho também é ter uma chácara para a igreja, né, mas é tudo no tempo do Senhor. Amém? Amém, que bênção, que bênção. Apóstolo, você já veio de um berço cristão? Vim do catolicismo, né. Certo, Meus seus pais pais eram meus avós eram católicos, praticantes? eh, Porque a gente fala católico, né, tem o que é praticante e não praticante, né. eu era católico praticante, assim, né, era missa do galo e mas, casamento, essa era a forma que eu praticava. Sim, Não sim, era sim. muito não era, né, Aham. muito praticante não. E você, mas você já tinha um coração que queimava, assim, pelas escrituras ou não? Ou só ia mesmo por ir? Então, Ou é aquele que ia, mas não guardava nada, então não era muito de guardar. Para mim, Deus era algo bem distante, era um senhor que, como se diz, estaria lá no seu trono sentado, um velhinho cabeça branca, e que se eu fizesse alguma coisa errada eu ia ser punido, cobrado, né. Então, como se diz, eu ia, frequentava o catolicismo, talvez por medo, coisa e tal, tentando agradar, mas não era praticante, não queimava, né, pela palavra, não tinha conhecimento, né. sim, sim. E a infância de vocês aqui foi uma infância, assim, como difícil? Como que foi? Como que, né, se você puder lembrar de alguma coisa, assim, como que você lembra de algo, assim, da sua infância? Ah, eu lembro muito. Minha infância, eu sou de uma família de sete irmãos, eu era gêmeos, mas meu irmão faleceu no nascimento, né. Aí eu tenho eu tenho mais 2 irmãos, 2 irmãs e um outro irmão que faleceu, e eu, né. E comecei a trabalhar aos meus 7 anos, já para ajudar pai e mãe, que a família é grande, naquela época criança podia trabalhar, e desde os 7 anos até hoje eu não parei, né. O que você fazia Então, com 7 anos, assim? 7 anos eu estudava a parte da manhã, ali no Roque Celestino Pires, depois, saía da escola, pegava a minha bicicleta, 3,5 km até minha casa, almoçava, chegava meio-dia, almoçava, meio-dia e meio entrava no trabalho e saía às 5h30 da tarde. Isso de segunda a sexta, no sábado trabalhava das 7 às 5 da tarde e de vez em quando domingo também, Já né. tinha os mercados aqui, já tudo assim, ou era só mercearia Era pequenininha? era mercearia, era daquele tempo que as mercearia você, ia lá pedir as coisas, anotava Ah, eu para pagar ao lembro, final do nossa, mês, hein, né. velho. Hoje tá difícil achar um negócio Não, assim hoje, né, rapaz, assim, né. é, Mas tem, né, tem alguns lugares do Brasil, assim, que são meio sim, afastadão ainda, né, que o povo ainda tem sim, essa confiança ainda, assim, né. sim, eu comprei muito, assim, né, eu lembro, tinha um bar lá perto, uma mercearia perto da onde a gente morava. Aqui em Caucaia tinha um bar que é muito famoso, o Bar do Bocó, né, que é onde meu pai, quando ele trabalhava, ele é motorista de ônibus, eu vinha junto, chegava à tarde, ele ia lá para o bar, sempre ele comprava bala pra gente, doce, né, aqueles doces de bar que ficava lá, né. Sim, sim. Então, eu tenho essas lembranças quando menino, né. E quando você falou que você ajudava, você trabalhava, o que que você fazia, assim? Era na roça, assim, alguma coisa assim, o que que era? Eu trabalhava na granja, né, eu cuidava, trabalhei uma época cuidando de pintinhos, né, então cuidava, assim, né, de uma granja com 9.000 pintinhos, 12.000 pintinhos, aí trabalhei uma época junto com o outro senhor no moinho, né, aí fabricava ração. Lá onde eu aprendi a dirigir, né, com meus 12 anos já estava dirigindo um trator velho, uma Kombi, e, ali fui crescendo. Aí com 15 anos eu saí, né, desse lugar, aí trabalhei numa como, arame arte, né, fazia arte com arames, né. Depois trabalhei pouco tempo, depois fui trabalhar de cobrador, que ainda podia trabalhar de menor, né. Trabalhei um pouco de cobrador e Tudo aqui em Calcaia mesmo? cobrador seria na Danúbio Azul, né, Cotia, né. E aí trabalhei até tirar carta, tirei carta, aí o meu sonho era ser um motorista.
né? Ah, Desde pequeno. já vindo do pai já, né, É, assim, né. meu sonho era ser um motorista, meu sonho era ter uma empresa, né, e nessa parte eu tinha sonho, Que mas, legal. como se diz, meu sonho começou a se realizar quando eu vim para Cristo, quando eu Ah, conheci um Deus que tudo pode. Aí eu aleluia. vi que, como se diz, eu podia ter a minha empresa, eu, como se diz, estava ao meu alcance, eu tinha um Deus que estava comigo, então ali comecei a sonhar mais alto, E né. aí Deus começou a trazer como que fala assim? A realidade, né. Mas antes de a gente chegar nesse ponto aí, que a gente vai chegar, ó, gente, não sei se vocês conseguem escutar o barulho de um trem aqui, mas Sim, aonde nós moramos, a gente até passou por uma estação antiga, sim, né. desativada, né, tá abandonada, na Mas o verdade. trem passa lá. O trem passa lá e para ali. De vez em quando para. Você lembra dessa estação quando funcionava? Lembro, e fui muitas vezes para Santos de trem aqui, Nossa, né, que a legal. Eu gente gosto muito de saía ouvir essas histórias assim, a rapaz. gente saía cinco, acho que passava aí 5:30 da manhã, reunia a família, ia vagão todo cheio, né, ia a família toda, aí chegava lá em torno de, tipo, 7:30, 8 horas da manhã e retornaria às entre 3:30 e 4 horas da tarde retornaria, né. E esse trem vinha de Mairink, né, trem passageiro vinha de Mairink, e aí os familiares nossos sempre alugavam um vagão para toda a família Poder. aí, que a família é grande, né. Olha só que legal, pastor. Então, gente, ó, o trem tá passando aqui, não sei se vocês estão ouvindo, mas se der, eu vou passar lá e fazer uma filmagem, né? Só para vocês terem uma ideia de como que era a estação, né? Hoje já tá bem abandonada, largada lá, mas nós vimos o trem, agora é um trem de carga que tá passando. Não é só trem Sim. de carga agora, né? Agora é trem de carga, passa muito, né, o dia todo, trem de carga, passa aí média de cada trem de carga passa aí com média de 100, 120 vagões, né. Uau, Como se diz, tira muitos caminhões da estrada, né. é Cada vagão verdade. desse daí corresponde a 2, 3 carreta, né, Olha só. então mais de 100 vagão, né. Uau! Ô, pastor, também aproveitando aqui ainda, só pegando aqui, né? Por exemplo, você falou que trabalhou ali com uma granja, numa granja. Sim. Existe ainda isso? Hoje Esse lugar? hoje não, hoje essa granja ela hoje trabalha com, como que é o nome dessa, hã? Orquidário, Orquidária? orquidário, é. A minha esposa está ali do É outro o lado, tá falando orquidário. orquidário. Isso, tá nos Hoje bastidores aqui, auxiliando, dando uma força pra nós aqui. hoje é orquidário. Orquidário. Você falou que também trabalhou com uma outra coisa também que eu Arame arte também hoje não existe mais. é, né? É, não. Tá, tá. A curiosidade também que eu tinha também, né, porque eu moro aqui, né, então hoje a gente já vê que o transporte já cresceu bastante, mas não tinha ônibus assim naquela época com tanta frequência, Naquela né. época, quando eu era menino, transporte aqui hoje o povo reclama, mas o transporte naquela época era igual antibiótico, um de manhã, outro à tarde. Ah, Então entendi, querido. então, ó, não, era assim, tinha um ônibus pela manhãzinha, tipo 6:30 para 7 horas, outro meio-dia e outro às 19, que eu lembro que era o último horário que meu pai vinha de Cotia, às 19, ele passava ali na Estrada da Águas Praiadas, 19:20. Olha só. Hoje nós temos ônibus até 23 horas, 23:30 é o último que passa, né. Uau, como era mais difícil as coisas naquela época, né, bem Sim, mais, né. sim, era Ir pra São muito, Paulo, essas coisas todas, né. era difícil, era bem mais, como Vocês se são diz. os desbravadores daqui, hein. Que legal, hein, muito bacana. E eu não sabia que você já era daqui também, né, não Ah, lembrava disso. Mas aí você chegou aos 15 anos, né, começou a trabalhar também ali, outros empregos, tudo, né. E, eh, nesse período você ainda não tinha se convertido? não tinha me convertido não. Eu, comecei a trabalhar aos 15 anos, aí, como falei, logo, vim pegar habilitação aos 18, e Isso. aí já peguei na época uma habilitação profissional, porque já sonhava, eu já trabalhava com caminhão antes de ter habilitação. Meus 17 anos, eu junto com meu primo, nós aqueles caminhão bem antigo, Fenemê, né, Fenemê. Fenemê, nós puxávamos 2 viagens de cimento da fábrica lá de Capão Bonito, Nassau, né, para Capão Bonito, 2 viagens por dia, era 400 sacos de cimento, nós cabeceava cada um. Eu É. fazia isso só para poder dirigir o caminhão. Olha só que legal, hein, pastor, que Mas legal. aí eu tirando a carta, eu trabalhei registrado num depósito de materiais para antes
ninguém conseguia trabalhar de motorista se não tivesse comprovado em carteira. Aí eu trabalhei um tempinho, depois eu entrei numa empresa que hoje também não existe mais, empresa Aviação Nossa Senhora da Ponte, São Roque, com 18 anos e meio. Eu já trabalhava, já era um motorista de ônibus. Olha Com só. 18 anos e meio, quase 19, eu fazia Mairink, Tietê, São Paulo, Olha com só. ônibus, né? Era, como se diz hoje, o jovem de hoje não, né? Muito difícil, né? Mas eu É. fiz isso, né? Trabalhei um tempo aí nessa empresa. Aí descobriram que eu era de menor, né? Porque para dirigir ônibus precisa ser 21. E Ah, eu ia estar fazendo 19. sim. Aí eu acabei saindo, entrei em outra empresa de turismo. E eles falaram, quando você completar 21, volta aqui, a gente contrata você de novo. Fiz 21, voltei lá, contrataram, eu trabalhei mais 3 anos. Que Aí foi da legal. história, né? Que legal, pastor. E agora a gente vai indo pro lugar, né, o momento então também que, você teve um encontro com Jesus, assim, como que foi esse processo também? Como que você chegou? Como foi a primeira vez que você ouviu, algo que te levasse a ou despertou esse interesse mesmo de conhecer Jesus, né? Se foi de repente ou alguém te chamou, como que foi? Pivô de tudo foi a minha esposa, que está ali do Certo. outro lado. Vocês já eram casados? Aí já éramos casados, nós E casamos com 20 anos. tá, 20 anos, vocês casaram em que ano, você lembra? nós 39 anos estamos fazendo, vamos fazer, casamos em 87. 87. É? 88. 88. Mulher, vira, É isso 88. aí, 88, né. 88. Nós E casamos vocês se conheceram como? 87. 87. É isso aí, tá. Então, nós, na verdade, somos primo segundo. Certo. Nós somos primo segundo, já éramos, como se diz, a família é toda de Caucaia. Ela morava a 500 metros de onde eu moro, né? Certo. E aí a gente começou a se conhecer, Isso com quantos anos, assim, que despertou interesse, assim, mesmo, assim? De de namorar, de conhecer, namorar. tudo, assim, né? Ela queria namorar eu desde criança, né? Mas eu não queria. Ah. Aí quando eu quis namorar ela, que eu tinha meus 16, 17, aí ela não queria. Aí até que consegui conquistar ela, roubar um beijo dela. Aí ela se Ah. apaixonou Mas por nessa esse, idade também? em torno de 17 anos, Com 17 é anos? 17 anos mais ou menos, 17 para 18, né? E aí onde vocês assumiram mesmo o namoro de Sim, vocês, sim. Aí tudo. assumimos o namoro, aí passamos-se 2 anos, casamos. Até então não éramos, Você casou com 19? 20, ela Com 19. 20? Ah, com 19. Até então ainda nós não conhecíamos Jesus verdadeiramente, não conhecíamos Deus, né? Nós tínhamos só a religião, mas aí, depois de casarmos, aí tivemos um filho, né? Aí tivemos uma filha e depois a minha filha tinha uns problemas de bronquite, muito enferma. Aí, aí a minha esposa conheceu uma irmã chamada Elsa, né? E na verdade foi a primeira outra irmã que apresentou essa irmã Elsa, que chama Angelita. Aí ela pegou e apresentou essa irmã Elsa começou a fazer culto em casa, Mas né? a pastora já se interessava já pela Ela se nesses cultos? interessava, ela começou a Ela se já começou a interessar. frequentar os cultos? Que é essa daí que é casado com o primo dela, Angelita, falou de Jesus e ela começou a aceitar, e Uhum. eu era aquele cara durão, não aceitava, como diz, não queria saber De de crente, crente, é não, isso aí. crente longe de mim, então era o durão. Aí quando eu vi que eu estava perdendo ela, né, que ela estava passando para outro lado, aí um dia ela falou que ela viria, essa irmã Elsa, que hoje é pastora, viria fazer um culto, né, à tarde. Eu falei: "Então traz ela que hoje eu vou desafiar ela". Aí ali eu fui para um desafio. Certo. Mal sabia eu que aquela irmã teria se preparado, jejuado, orado, e eu ali na carne, né, Hã, e ia, como diz, carne contra espírito, contra uma pessoa hã. espiritual, né. E aí não deu certo, quer dizer, deu certo, né, não deu certo para mim, né, não para o Sim, inimigo, sim. mas para mim deu certo, porque quando ela chegou, eu fechei a cara, fiz uma cara de bravo, já Hã. quis botar ela para correr, né. Aí quando eu falei para ela: "Fale alguma coisa, né".
da minha religião, fale alguma coisa da idolatria que eu sirvo, tem alguma coisa, fala, né, e eu já ali, cara de marrudo e tudo mais, e a irmã muito calma, muito serena, eu estava falando: "Não, eu não tenho nada para falar. Você conhece a Bíblia?" Eu falei, né, falando ali firme, falei: "Eu conheço", né, mal conhecia era a capa de um lado, a capa do outro, né. Era o orgulho que estava no coração e Era dominando tudo, né? era só orgulho. Aí ela falou, aí na época ela falou para mim: "Abra no Salmo 115". Aí eu comecei a procurar. E eu confesso, pastor, se não fosse ela, eu estava procurando até hoje. Se não fosse ela, eu estava procurando até hoje, porque eu não sabia Não nem onde fi não sabia. sabia nem onde ficava. Ah, Mas aí quando eu achei, e quando eu comecei a ler aquele aquele salmo foi o próprio Deus falando comigo, foi o próprio Deus ali se revelando a mim, e aquilo, como se diz, me constrangeu de tal forma que a partir daquele momento eu mudei, fiquei quieto e, como se diz, eu sabia que algo tinha acontecido dentro de mim, né. E esse salmo fala muito sobre idolatria, né, e há imagens e esculturas, né? fala sobre imagem, escultura, fala ali, né, que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, tem nariz, mas não cheira. E aí diz: "Torna semelhante a eles o que o faz e os que eu adoro". E aí na hora eu lendo, eu mesmo travei, né, travei e aquilo ficou como se diz, aquilo, ficou repetindo na minha cabeça. Torne-se É, semelhantes? É isso? torna-se semelhante, torna-se semelhante. Aí aquilo ficou martelando na minha cabeça, aí, terminou ali aquele tempo de reunião, mas o que vinha na minha cabeça: torna-se semelhante, àqueles que fazem e àqueles que adoram. E aí eu só vinha aquilo lá, vinha aquilo lá. Aí depois disso, eu comecei a ir buscar ela para os cultos, que eu não ia, né, eu não ia buscar, eu chegava sempre no culto, assim, já na hora de terminar, na Nesse hora de período, que terminar. igreja que era que a pastora Igreja ia? Ah, quadrangular, aqui em quadrangular? Calcaia do Ah, Alto, tá. né, Existe ainda? existe, Existe? existe. Pastor Zé Carlos, né, e aí eu sempre chegava no final do culto, os irmãos com maior, ali, delicadeza, né, para receber, Receptividade, né? e eu sempre assim: "Não, só vim buscar, só vim buscar". Aí logo comecei a chegar mais cedo, no meio do culto, e aí foi indo, foi indo. Aí quando eu, não demorou tanto tempo, logo já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e só que aí eu não permaneci ali, porque aí eu tinha a irmã dela que era de um outro ministério e Sim. praticamente ela pegou para, como se diz, para me discipular, Uhum. né, que hoje é pastora Eleni, ela está no Paraná, mora lá em Apucarana, né, Apucarana não, é Arapongas, né, Arapongas. e ela me discipulou, e algo tremendo, pastor, que como se diz, quando eu encontrei Jesus, eu comecei a ir para os cultos, todos os cultos que tinha apelo, todos os cultos eu levantava a mão. Todos os cultos eu estava lá recebendo Jesus. E foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, uma porção de vez. Aí os irmãos, tem uns que não, falam: "Não, você não precisa ir mais". Aí ela, que ainda não era pastora, né, a irmã dela, falou: "Deixa ele aceitar Jesus quantas vezes ele É isso quiser". aí, é isso E aí. aí eu continuei aceitando Jesus, e aí já tô aceitando a Jesus 33 anos. Olha só, é isso aí. E me diz uma coisa, só para eu entender, assim, ela começou a te discipular, né, foi como uma Sim, discipuladora para você. sim, Foi nesse momento que você começou a ter uma compreensão melhor, então, com sobre a certeza. palavra de Deus, sobre Jesus, e foi por isso que você, então, decidiu firmar realmente com Cristo? Sim, aí eu firmei com Cristo, na época o ministério é Renascer em Cristo, né, Sim. e já logo que eu comecei a conhecer, eu tinha essa sede de também ministrar pessoas. Aquilo que eu estava recebendo, eu já queria ganhar minha família toda para Jesus. Uau! Eu já fui com aquela sede de ganhar minha família toda. Aí Mas você foi com você foi com essa sede, porque você realmente sentiu que esse era o lugar onde que eu deveria estar, né, sim, você com sentiu aquela certeza. transformação dentro de você realmente, assim, porque existem pessoas que, por exemplo, falam de Cristo,
mas não se comprometem realmente com a palavra, né? sim, E não entende assim, por exemplo, assim, não, Jesus veio para transformar a minha vida, né? sim, Ele transformou a minha vida, né? Tem gente que comunica sobre Jesus, mas você já sentia que era realmente aquela transformação. sim, Algo que você nunca tinha sentido antes. eu senti aquela transformação, aquilo virou queimar dentro de mim e eu precisava eles precisavam conhecer o Cristo que eu conheci. Eu queria que Legal. eles conhecessem o Cristo que eu conheci. Só que nisso aí eu recebi um balde de água fria, começando do meu pai, né. Sim. Meu pai falou, eh: "Se você for por essa religião, a partir de hoje, você não é mais meu filho, você não Meu precisa dar a benção para mim", Deus. Uau. né. E aí minha mãe ficou meio assim, mas eu até hoje ainda peço bênção. Minha mãe já partiu para a glória, mas meu pai ainda está comigo, hoje 87 anos, né, vai fazer 87. Não, tem 87. E aí eu peço a benção todos os dias, todas as vezes que chego lá, peço a benção. E na época, ficou um ano mais ou menos sem ele me abençoar. Eu chegava, falava: "Benção, pai", ele virava as costas. Ele Uau. falava que eu não era filho, E né. aí, você, Aí assim, foi para lidar com isso, então, aí eu fiquei naquela, né, e como isso filho, né, o seu é, sentimento, tudo. eu fiquei era triste aquilo lá para mim, mas eu tinha certeza do Jesus que eu tinha recebido, então eu falei: "Eu não vou abrir mão, Meu eu não vou abrir Deus. mão". Aí eu não abri mão, eu suportei ali aquela situação com meu pai, com minha mãe. Minha mãe era mais maleável, né. Aí quando chegou uma época, meu irmão mais novo, né, 14 anos mais novo que eu, ele começou a querer, né, talvez ir para o lado errado Errado? da droga e tal. Aí, como se diz, eu nunca discuti por causa disso com meu pai, ele não aceitava, eu dava a benção, não aceitava, fiquei quieto, mas ele vendo a transformação na minha vida, aí ele vendo a situação Do do outro. do outro filho, né, ali se perdendo, aí um dia ele chegou e falou para mim: "Leva ele também para a igreja". Uau! Meu Deus, coisa linda, E hein? aí eu comecei a levar meu irmão para a igreja, ali Uau! começou a mudar a história e ele começou a me abençoar de novo, né, começou a me abençoar de novo, aí, com isso eu ganhei meu irmão, minha irmã, ou seja, eu ganhei todos os meus irmãos para Cristo, meus irmãos, minhas cunhadas, ganhei todos para Cristo, né. Acabei, mantendo firme, né, eu não abri mão de Jesus, mesmo, sofrendo, mesmo sendo criticado, muitas vezes servindo de chacota para toda a família, porque eu era o único da família que recebia Jesus, então mesmo eu servindo de chacota, eu continuei firme. E foi continuar firme e testemunhando que eu trouxe eles para Cristo. Tremendo isso aí, pastor. Hum. Eu queria aproveitar esse momento, né, porque às vezes pode ter alguém que está vivendo a mesma situação que você passou, né, Sim, entregou a vida para Jesus, aí teve o desprezo do pai, aquelas coisas, mas você permaneceu firme, porque você sabia quem, né, quem já era Jesus para você, né, o que sim. que ele fez, né, o que que ele transformou. Será que você teria alguma coisa para falar para essa pessoa? Amém. Tenho sim. Você que está aí do outro lado, meu amado, talvez você entregou a tua vida a Cristo e aí não sei se você está vivendo a situação que eu vivi, né, do desprezo dos familiares, da, como se diz, eu era motivo de chacota, de brincadeira no meio de festa, eu era chamado de crentão, de todos os nomes, e eu me mantive firme. O que eu tenho para falar a você hoje, meu irmão, permaneça firme, porque Jesus vai te honrar, o Em Senhor nome de vai te Jesus. honrar, amém? E através de você, toda a tua família vai vir Uau, para em Cristo, nome de amém? Jesus. Então, não abra mão, não abra mão, amém? De Cristo, não abra mão da tua salvação, Yeah, amém? Você, meu amado, talvez foi o primeiro da tua família, yeah, mas eu quero dizer, assim como Josué disse: "Eu e minha casa serviremos ao em Senhor". nome de Eu Jesus. declaro que você e tua casa servirá ao Em Senhor. nome de Amém? Jesus. Amém. É muito importante, eu aproveito, né, porque há uma autoridade, né, sobre a sua vida, né, por ter passado por isso, né. Então, eu entendo que situações que nós
vivemos e superamos em Deus, né, ela sempre nos traz uma autoridade em Sim, relação a isso. Por isso que eu pedi para você ministrar sobre a vida de alguém que talvez possa estar vivendo uma situação como essa, né. E aí pastor, você então, né, sua família foi salva, graças a Deus, amém. né. O seu pai chegou também, assim, a se, reconhecer, Meu assim? pai, ele reconhece, mas, Sim. como se diz, ele não quer, Aham. fica, É, né. mas o simples fato dele já poder ter visto Sim, transformação e pedir para você ser um canal de ajuda, né, já hoje hoje é assim, ele sabe, por exemplo, tem uma pessoa enferma lá, uma pessoa doente da família dele, ele chega: "Vamos lá comigo, você precisa orar por aquela pessoa". uau, Até Deus tem usado muito na unção de cura, né, amém. então ele chama para ir orar por aquele que está com, ou seja, dor na perna ou enfermidade, coisa e tal, ele pega: "Vamos lá orar pelo seu tio, vamos orar lá pela sua tia, vamos orar por fulano que tá assim, tá doente". Uau, Então, eu vejo que ele reconhece, né, mas porém por causa de muito tempo na idolatria ainda tá duro de sim, tirar sim, toda sim, essa sim. raiz, né. Ô pastor, também, né, pegando esse gancho também, né, que você já até compartilhou, né, que Deus já começou a te usar também para abençoar a vida dos seus irmãos, tudo, mas, isso levou um tempo. E na igreja você já estava começando a se envolver com alguma coisa, sim ou não? Isso foi depois? E o que que você começou a fazer primeiro, assim, ministerialmente, que você sentiu assim: "Ó, Deus está começando a Aí me eu ativar para algo"? aí eu na igreja, como se diz, logo que cheguei, como eu falei, eu tudo aquilo que eu recebia, eu queria passar para Certo. as pessoas, tudo que eu recebia eu queria passar. Então, primeiro a gente entra né, nos trabalhos da igreja, coisa e tal, mas depois, logo na na Renascer tinha o GCD, então a gente já abriu um GCD, eu Que é acho como se fosse uma célula? isso, é como fosse uma célula, mas eu abri um GCD, eh, ali no bairro da Espraiada, comecei, estar com um povo, eu consegui Você que liderava? eu consegui reunir em torno de 40 e tem uma parte antes ainda que, como se diz, que quando eu comecei a ir para a igreja, a gente não, as condições financeiras nossa não era legal, né, tem essa parte que eu pulei. Certo. Então, a gente não tinha carro. E naquela época, né, maioria dos irmãos também não tinha carro, né, então a gente não tinha carro, então a gente caminhava 3,5 km, e os cultos era todo dia. Então, quase todo dia a gente 3,5 km para ir, 3,5 km para voltar, com as crianças pequenas. Aí um Uau! dia minha mulher chegou e falou: "Deus", né, um dia nós estávamos vindo indo embora à noite, era 22h30 mais ou menos, indo embora, e começou aquela chuva, aqueles relâmpagos, e as crianças com medo, e eu queria tranquilizar eles, eu falava: "Fica tranquilo, Jesus está tirando foto nossa". Eu falava assim, falei isso aí eu Ah, preste, né, quando dava sim, aqueles sim, raios, sim. falei assim: "Fica tranquilo, Jesus está tirando foto". Aí a minha esposa falou: "Deus, dá um carrinho para nós, nem que seja cair nos pedaços". É, como se diz: "Toma cuidado com aquilo que você pede para Deus". E aí Deus deu um carrinho para ela, para nós, né, para mim e para ela, cair nos pedaços, um Fiat 147. Ê, eu E lembro desse, hein. então, aí a gente teve esse Fiat 147. Aí, mas, eu já fui mais sábio, falei: "Deus, eu quero que o senhor me dê um ônibus para mim poder É, levar os até irmãos mesmo para a porque eu me igreja". lembro que você falou que o seu sonho era ser Sim, motorista, tudo, né. sim. Aí eu pedi para Deus que ele me desse um ônibus para que eu pudesse levar os irmãos para a igreja. E aí o senhor me deu um ônibus, até o nome do ônibus, depois alguém ouvir vai lembrar, era Marinette, Marinette, o nome era do ônibus. era Marinette. E com esse ônibus eu levava, E como né. você conseguiu esse ônibus, assim, foi no trabalho, ali, trabalhando bastante, juntando dinheiro, alguém ajudou, como foi? Eu na verdade eu fui trabalhando e como se diz, eu tinha uma Brasília velha, vendia Brasília, dei entrada e fiz e Ó, consegui. Aí comecei a fazer escolar com ele, fazer escolar com ele sei. e levar o pessoal para o culto. Aí antes não tinha igreja Renascer em Calcaia, tinha só em Cotia. Então nós íamos para Cotia, Certo. lotava o ônibus, ia todo dia para Cotia, cultuar Sim. o Senhor.
Depois logo aí sim, aí nós levantamos, somos pioneiros, levantamos a Renascer em Calcaia, né, não eu, mas Sim, eu sim, junto mais um grupo de com a pessoas. família, Sim, né, sim. levantamos a Renascer em Calcaia. Aí, então eu pedi ao Senhor que o Senhor me desse um ônibus para que eu pudesse puxar o povo. Eu puxei para a igreja 10 anos, 10 anos, e ali, como se diz, sem custo, sem Custo, nada, né. abençoando mesmo, É, né. e eu digo que Entendendo até como um ministério, para falar a verdade, né, assim, né. sim, sim, eu tinha esse ministério. Até quando eu assumi o meu pastorado, ainda eu puxava o pessoal com ônibus. Depois eu tive que parar, porque não consegui pessoas que tinha como Habilitação. não é habilitação, pessoas que tinham amor para Ah, aquele tá, trabalho, tá, né. entendi. Porque, tipo assim, eu ia buscar esse povo na casa, o culto era às 18, eu às 16 eu estava lá. Vamos tomar banho, vamos se arrumar, vamos Sim, se sim. ajeitar, e ia batendo porta por porta e incentivando o povo para vir. E aí eu trazia um ônibus lotado para a igreja, Meu mas eu Deus, tinha eu tinha que que chegar coisa às linda, hein. 16, porque se eu chegasse às 17h30 eu não Já conseguiria perderia. trazer. É. De vez em quando eu chegava ainda atrasado, porque o povo atrasava um pouquinho, então aí eu ficava esperando, esperando, insistindo para que as pessoas viessem. Então eu cheguei a trazer média de 40, 45 num ônibus, Olha né, só. para a igreja. Então eu posso dizer que eu não me arrependi de tudo isso que eu já fiz, porque Deus me honrou. Hoje eu tenho uma empresa, né, Sim, para sim. quem está me ouvindo aí, a Home Smart, Home outros Smart. ônibus laranja aí, então Deus me deu essa empresa. Mas também tem uma história grande sobre isso aí. É, eu acho que é interessante o senhor contar, porque é o seguinte, né, eu particularmente, assim, eu começo já a pensar no porque aquele que semeia colhe, Uhum. né, e você semeou ali, sabe, usando o primeiro ônibus seu para poder levar as pessoas para a igreja, sabe, fazendo disso um ministério e hoje você se tornou um empresário nessa área, né, Sim, e seria muito legal, que eu creio que isso possa ser fruto com também, né, de certeza. uma entrega sua, né, e glorificando a Deus através desse Amém. primeiro ônibus, né. E como que foi? Então, pastor, aí eu tive esse primeiro ônibus e, como se diz, aí Deus foi dando mais ônibus de viagem para mim e até então eu tinha um, ainda trabalhava na Danube, depois tive outro. Aí quando eu tive o terceiro, aí eu saí da empresa da Nube Azul, né, que eu trabalhei 4 anos lá. Aí eu saí, aí tinha 3 ônibus, né, já tinha 3 ônibus, depois veio meu irmão, aí fizemos mais, tinha mais ônibus junto. Só que aí eu trabalhei de, vamos dizer, de 93 até 2000. Aí em 2000 eu tive um eu tive uma congestão uma noite, e naquela noite, como diz, muitas pessoas elas não crê, né, a gente fala: "Ah, fui parar no céu", a pessoa não crê, Uhum. mas eu fui parar no céu. Lá eu tive um encontro com o Senhor, e o Senhor começou a me mostrar os galardão. Se perguntar hoje para mim o que é um galardão, eu não sei. Eu sei que era algo muito lindo, só que aí como o Senhor andando, eu falo Senhor, não sei se era um anjo que não, eu não via rosto, só via que assim, levando ele pela mão, naquele lugar bonito. E quando eu de repente foi diminuindo, diminuindo os galardão, eu comecei a me preocupar, eu lembrei do meu galardão. Uau. Eu já era um diácono na igreja, eu já tinha os pontos de pregação, eu tinha esse ponto de pregação na Águas Praiadas, tinha um ponto de pregação no Tijuco, mas só que aí com a empresa, aí eu não estava conseguindo mais estar nos cultos, nos domingos, eu estava só nos cultos de semana, porque aí eu comecei a viajar, viajar, e eu gosto muito de dirigir, né, então viajava direto. Aí, com essa situação, veio que eu tive essa congestão numa noite em casa, e aí eu fui parar por morto no hospital e tive esse encontro com o Senhor, e chegando A ne causa dessa congestão, você sabe o que que foi ou não? sei, É. e amo até hoje, melancia. É mesmo, rapaz? Chupei muita melancia à noite, né. Eu estava muito gripado, comi um pouco e aí eu comecei a chupar melancia, estava numa festa, né, de ceia de Hã. Natal, coisa e tal, e chupando melancia, quando eu deitei, deitei à noite, já Mal-estar. já não, quando acordei, já acordei morrendo já, praticamente, aí ela pegou, gritou para os vizinhos, o vizinho socorreu, foi para o hospital.
Aí, então, depois não vi mais nada. Eu só lembro quando eu retornei, quando eu lembro tudo isso que eu passei, que eu caminhei com o Senhor, que Ele mostrou os galardão. Aí, quando foi diminuindo, diminuindo, eu comecei a preocupar. Comecei a me preocupar. Comecei a me preocupar com o meu galardão. Aí chegou um momento que o Senhor me deu um binóculo para ver o tamanho do meu galardão, tinha que ser com binóculo. Aí eu Uau. peguei, eu olhei, binóculo, luneta, não sei, era, né. Uhum. Aí eu vi, assim, tão pequeno que era. Aí naquele momento eu falei: "Senhor, me dá mais uma oportunidade, eu vou abrir mão da minha empresa para te servir". E depois acordei no hospital. Logo acordei bom no hospital, aí levantei e outro dia falei para ela. Aí até então aquilo lá fiquei eu digerindo tudo aquilo lá que eu vivi, que eu passei. Aí outro dia cheguei e falei para ela, falei: "Eu fiz um voto com Deus, eu estou abrindo mão da minha empresa e eu vou fazer a obra". Aí postei os ônibus, aí já logo nessa época o meu pastor ia viajar para Bolívia fazer a obra, e aí já Deus tinha dado a ela uma promessa que eu ia junto, mas até então o pastor estava levando outro. Aí quando faltava 2 dias para a viagem, esse outro não conseguiu ir. Em 2 dias eu tirei passaporte, tirei tudo, até fiz coisas diferentes. Primeiro eu tirei a passagem, cheguei Olha. lá para depois tirar o passaporte. Quando cheguei lá na Polícia Federal, eu falei que eu queria o passaporte, dei tudo. Ele falou: "Ah, daqui 15 dias você vai vem buscar". Eu falei: "Não, eu preciso hoje". Ele falou: "Por quê? Você vai viajar?" Ele falou: "Vou". Ele falou: "O que garante que você vai viajar?" Eu falei: "Ah, aqui é a minha passagem". Aí o cara falou: "Você é louco?" É. Aí: "Você é louco?" Ele falou para mim. Ele falou: "É caso de morte?" Aí o pastor do meu lado, assim, aí eu olhei, o pastor ficou quieto. Aí eu olhei assim, falei: "É caso de morte". Aí eu falei: "Então senta aí". Aí quando foi às 13h30 o voo era às 14h40, às 13h30 saiu o passaporte. Olha E só, aí rapaz. quando eu voltei, sentei com o pastor, falei para ele: "Pastor, não menti não, né? É caso de morte, né? Não tem pessoa morrendo espiritualmente lá?" Então e Ah. aí lá começou o meu ministério. Olha Lá na só. Bolívia, lá começou o meu ministério. Foi a primeira vez que começaram a me chamar de pastorito, pastorito, e Deus começou a derramar uma unção tão grande de cura, né, que eu vi pessoas sendo curado, Foi ali que pessoas de começou as curas, leucemia. então? Isso, foi. Lá também eu quase perdi a vida, mas quando eu fiquei internado, no hospital que eu fiquei não tinha leito. Você já tá falando de outra internação. Essa é a outra já. Já, depois do congestionamento, da Isso, isso. Essa congestão, né, que você teve, isso. aí foi, Essa sei aí lá. lá na viagem. Depois de eu estar lá mais de 10 dias, eu não conseguia dormir. Era orar, orar, orar e não conseguia dormir, então eu ia orar, Orar. né. Aí, só que Deus usava, né, uma pessoa foi curada de leucemia na minha frente, assim, Uau. né. Então eu vi muitos milagres acontecendo. Só que aí o que aconteceu, eu comecei a passar mal, a pressão bateu lá em cima por não dormir. Aí fui internado às pressas, aí chegou lá, não tinha leito, só tinha onde? Só tinha no lugar de onde, sala de parto, só na sala de parto. Aí ficou, 2, uma senhora e outra jovem lá comigo, né, enquanto o pastor foi para o culto. Aí naquela noite, né, elas amanheceram ali comigo guardando. Naquela noite eu ministrei elas sobre Jesus, as duas vieram para Jesus. Uau. E aí, quando chegou outro dia, o pastor falou para mim: "É, nasceu, foi parto normal e foi gêmeas". Nasceu as duas para Jesus. Então, Glória a Deus. ali começou o meu ministério, né, e depois, eu voltei para o Brasil, né, continuei auxiliando pastor, auxiliando, né, e como se diz, a cada dia eu tenho vivido uma surpresa, a cada dia eu tenho vivido as promessas de Deus, né, eu e minha esposa, e hoje, como se diz, sempre Deus fala antes para nós, o que Ele vai fazer conosco, né. Quando nós estávamos no ministério na Renascer, né, e aí Deus tinha falado para nós que Ele ia levar nós para um lugar que não ia nos faltar nada. Isso ainda um pouquinho para trás. Sim. Aí eu e minha esposa
pegamos uma vez, pegamos um carro, colocamos as crianças dentro do carro e saímos procurar, porque disse que era um lugar que tinha muita área verde. Então nós fomos embora para o lado do Paraná procurar e chega num lugar, chega no outro, será que é aqui que o senhor tem uma obra para nós? Será que é aqui? E nada, voltamos e aí continuamos fazendo a obra, descansamos no Senhor, continuamos fazendo a obra. De repente, quando nós vimos, Deus colocou nós no lugar onde Ele falou, que é o lugar que nós estamos hoje. E não nos falta De nada. onde surgiu o fluir das águas, é isso? Isso. Que Então, legal. como se diz, aquilo que Deus prometeu foi 10 anos. Foi 10 anos, mas a promessa se cumpriu. Amém? E para você que está ouvindo, né? Muitas vezes hoje, né, muitos querem, recebem uma profecia, recebem uma palavra, mas hoje há um povo que tem muita pressa, né? Pensa que recebe a profecia hoje, pastor, e vai acontecer Já daqui quer... 15 dias, daqui 2 anos. Não, muitas vezes é 10 anos, muitas vezes é mais, né? Então, no caso nosso foi 10 anos, mas Deus cumpriu e da forma que Ele falou, aconteceu, da forma que o Senhor falou, nós temos vivido, né? Nós temos, não tem nos faltado nada, o Senhor tem nos abençoado, Ele disse que ia dar um povo para nós cuidar, e assim nós temos trabalhado, né, na obra do Senhor e com alegria, né? Amém. Amém. Pastor, você falou que é muito importante isso, né? Quando a gente entende o que Deus quer que nós façamos, né? Porque você falou assim, ó, ali naquele lugar foi onde Deus me usou para curas e milagres, né? Deus tem derramado essa unção sobre a vida de vocês, né? Você falou da pessoa de leucemia. Você lembra de mais alguma coisa que te marcou dentro do ministério, assim, né? Na sua trajetória ministerial, alguma experiência também profunda, até mesmo de cura, né? Ou contigo, você já contou já da melancia aí, já tudo, né? Tem mais outro caso. Você não pode comer melancia ainda. Uts, como se diz, É a fruta que eu mais gosto, quer sabia? apresentar, eu dei uma melancia. É a fruta que eu mais gosto também. A igreja, o pessoal já conhece, né? Mas como se diz, a culpa não foi a melancia, a culpa fui eu. Eu reconheço, amém? Mas tem muitas, pastor, tem muitas coisas que me marcaram. Quando eu voltei da Bolívia, aí, como eu falei, a gente fazia transporte escolar. Aí tinha um menino de uns 12 anos que ele faltava direto, quase. E a mãe dele era professora. Aí um dia nós encontramos ela ali no centro de Calcaia, ao lado do campo de futebol. Aí eu falei para ela, seu filho falta direto, né? A gente sempre vai lá buscar, ele não vem, o que que acontece? Ele falou, olha, ele está doente e não consegue, né? Ele tem vezes que ele está mal, não consegue ir para a aula, então por isso que ele falta muito. Eu falei, Eu falei, então, você crê em Deus? Você crê em Jesus? Você crê que Jesus pode curar o teu filho? Aí eu comecei a ministrar ela e eu não sabia que glóbulos brancos é leucemia. Eu não sabia. Eu conhecia leucemia, mas não sabia Sim, que sim. glóbulo. Então, aí eu conversando com ela, aí eu falei, olha, eu tive na Bolívia e lá Deus orando, Deus curou muitas pessoas, e inclusive curou uma pessoa com leucemia. Aí ela tinha falado que o filho dela tinha glóbulos brancos e tal. E eu falei, olha, curou uma jovem de 23 anos com leucemia, assim, instantaneamente, que ela não conseguia colocar nem os pés no chão. Aí eu falei, isso que meu filho tem, glóbulos brancos. Eu falei, glóbulos brancos, leucemia? Não, foi glóbulos brancos, é leucemia. Eu falei, Eu falei, você crê? Posso orar por ele? Vamos lá em casa orar. Eu falei, não, nós vamos orar aqui, no meio da rua, ali. Estendemos a mão, coloquei a mão sobre o ombro dela e oramos. E Tá Deus, que nem o centurião. é, e ela creu, é igual o centurião, ela Ah, creu e ele foi restaurado lá na casa. uau! Hoje é casado, tem Glória a família, tudo. Deus. Então, foi um grande milagre aí que Deus operou, né, na vida desse jovem aí, né? E aí nós temos muitos casos de milagres, Mas é bom contar de milagre, conta uns milagres aí, câncer, pastor. agora o milagre maior que aconteceu foi, como se diz, também na minha vida, né? Eu, eu foi quando eu assumi a igreja em 2005, 3 meses depois
de ter assumido a igreja. Um dia eu estou limpando a calha da minha casa, aí eu vi 2 pequenas abelhinhas pequenas, né. Aí eu falei para ela: "Traz um jornal e um isqueiro, né, para me acender e queimar essa casinha para mim continuar limpando". Ela foi e trouxe o jornal. Aí quando ela trouxe o jornal, eu falei: "Bem, mas você não trouxe isqueiro?". Aí ela voltou buscar isqueiro, a abelha pegou eu aqui. Ai. E eu também estava em jejum nessa época, né, a abelha pegou eu aqui. Quando pegou, aí o muro era alto, aí do outro lado uma chácara vazia, e a minha também é chácara, né, agora já não é mais, na época era chácara, agora tá os ônibus encostados. Mas aí eu peguei, encostei, eu pulei para o lado meu, aí quando ela veio, falou: "Que foi, que foi?" Eu falei: "Não foi nada, estou bem, leva eu para o posto". E aí ela desesperou na hora que ela acho que ela já viu que eu não estava bem, aí eu caí, eu fui escorregando no carro, caí na poça d'água assim. Aí foi ela eu muito pesado, aí ela gritou, gritou, as mulheres veio, né, a socorrer, ela gritou tão alto, meu filho estava lá 400 metros, escutou. As mulheres vieram socorrer, mas não conseguia colocar eu dentro do carro, devido, né, ser forte igual eu sou assim, né. Aí meu filho veio correndo lá e jogou eu deitado no assoalho do carro e veio. Só que até aí já esse percurso todo já demorou quase 15 minutos de socorro, né. Quando trouxeram em Calcaia, o posto eu já estava roxo, preto, né. Aí o médico chegou ali e deu, né, segundo falar, deu 4 bombas de adrenalina, deram choque, né, mas não voltava, não voltava. Aí começou a tumultuar, né, que o pessoal já começou a ligar um para o outro, coisa e tal, e já sabiam, eu sou bem conhecido em Calcaia. Aí o pessoal, o médico tentou, aí ela viu, meu filho viu, o médico falou: "Fizemos tudo, Uau. mas não conseguimos, né, não conseguimos, socorrer, não conseguimos salvá-lo". E aí fechou as portas, tirou dali, né, não sei para onde. Sei dizer que aí quando eu me dei em si, eu estava em Cotia, no hospital, né. Isso aí ela contando, né, ela, meu filho contando que o médico falou que Não não tinha o não que fazer. não tinha mais o que fazer. Aí chegou lá em Cotia, eu acordei, né, acordei no hospital, aí quando me dei por si, vi lá, aí eles vieram, só escutei, falei: "Ele acordou, ele está acordado agora". Sim. Aí falaram: "Mas", Só falar de abelha apareceu aqui. Gente, aqui, abelha aqui. aí falou: "Olha, acho que ele ficou com alguma sequela, porque o cérebro ficou mais de 6, 7, 8 minutos sem oxigenar". E aí começaram a fazer as perguntas, fazer né, os testes de idade, nome e tudo mais, e eu fui respondendo tudo, até o brinco de vez em quando eu conto esse testemunho na igreja, aí perguntaram para mim: "Você é casado?", né? Aí eu, como se diz, eu falei para ela: "Sorte dela, né, que ela é uma ótima esposa, é uma bênção sobre a minha vida, porque se não fosse era a minha chance". Ela: "Não lembro". Ah, Não, mas eu falei: "Não, sou casado sim", né. E ali Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida, e eu digo: "Se sobrou você demorou quanto tempo para voltar? não sei, Você não lembra, sei". pastora? É, né, É. mas foi no mesmo dia? Não, não, quando eu me dei por si no hospital, já era tarde, já era, quase noite. Aconteceram às 10h30 da manhã, acho. É, 10h30, porque era entre 9 e 10h30 da manhã. Então, aí quando eu fui lá, quando eu acordei no hospital, já era tardezinha, 5 horas da tarde, né, Sim, que eu sim. me dei por si, né. Mas, aí depois de fazer todos os testes para ver qual sequela, aí até brinco hoje, falei: "A sequela que sobrou foi, como se diz, sou louco por Jesus". Ah. A única sequela que sobrou foi isso, que sou louco por Jesus. Ah, tá. Foi aí que descobri, então, a Sim. alergia à abelha. Sim, segundo o diagnóstico médico, mas já caiu por terra também, diz que eu era, sou alérgico em 22 tipos de abelhas e vespa. Ah, é? É, Meu Deus do céu. fiz tratamento 6 meses no Hospital das Clínicas, mas não puderam resolver. Aí ela falou: "Você tem que fugir da abelha, a primeira abelha que te pegar, você morre. Você Uau. cai em 30 segundos". Já umas 6 abelhas me pegou. Muito mais, né? Por causa dessa palavra da médica, eu já abri a testa aqui, ó. Porque Nossa. um dia eu fui sair debaixo do ônibus e conforme que as abelha pegou eu, quando eu vi que era abelha, fui sair correndo, bati a cabeça, Eita. abriu aqui. Quase morri de Ah, mas amém. Mas então aí foi um grande milagre foi esse, Deus me dar a vida de volta quando os médicos falou: "Olha,
Não tem mais jeito. não tem mais jeito, ele partiu, né. E, para a glória do Senhor, Estamos o Senhor aí. me trouxe de volta, isso aí foi em 2005, né, em setembro de 2005, e eu estou aí. Eu eu Ganhei mais esse crédito. eu ia perguntar se nesse momento, assim, você chegou a ver o galardão de novo, se estava maior. Não vi. Não, nesse eu não vi não, ainda não. Nesse eu, Ai, como se ai. diz, eu Hã. como se diz, Foi diferente, foi não, quando diferente. eu acordei eu não sabia onde eu estava. Sim. Quando eu acordei, eu olhei assim, não sabia onde eu estava. Depois eu só vi, aí que eu vi, chegou um médico, abriu assim, falou: "Ele acordou", falou para outro. Aí ali começou os processos, mas, dessa vez não vi galardão não. Não era a hora ainda, né. Pastor, o Ministério Fluir das Águas tem quantos anos? Fluir das Águas, 25 anos Fluir das tem. Águas, esse nome surgiu por causa. Na verdade, o Fluir das Águas Você falou que tem quanto? hã? 5 anos? O quê? Fluir das Águas? Hum, Fluir das Águas, ela, foi mudado o nome agora em depois de 2018, né. É, depois de Mas 2018. já existia com outro nome, então? Já, na verdade foi, a igreja nasceu como Manancial, aí como houve, com o meu apóstolo, né, aí já houve registro outro, aí foi para Mover das Águas, e depois veio um incêndio na igreja em São Paulo, aí do Mover das Águas, quando pegou fogo sobrou a placa só Águas, aí virou Igreja Águas, aí de Igreja Águas foi até 2018, né, aí 2018, aí meu apóstolo jubilou, e aí ele entregou as igrejas, cada um aos seus pastores, Sim. e nós ali também, a promessa de Deus se cumpriu nesse momento, pela totalidade, porque Deus falou que ia dar um lugar para nós, que não ia nos faltar nada, que Ele ia dar. E ali nós, tudo bem que a gente batalhou, comprou, mas tudo no nome da igreja, no nome do nosso apóstolo. Então era tudo dele, né. Sim. Mas aí quando ele jubilou, ele, como se diz, é um homem de Deus fora do sério, né, e houve muita dificuldade por parte de algumas pessoas que não aceitava que entregasse, né, Uhum. prédio, entregava tudo, mas ele me chamou, eu fui um dos primeiros que ele chamou, e aí ele falou para mim, falou: "Olha, eu tô abrindo mão das igrejas, tô jubilando e coisa e tal, e eu vou chamar cada pastor, entregar a igreja. Eu chamei você primeiro. Você é a única igreja que tem prédio próprio, né. Aí nós temos o prédio próprio com 2.800 metros quadrados, aí nós tínhamos outro terreno, né, também que eu comprei para construir no outro bairro lá. Aí chegou na época, ele pegou e falou: "Olha, estou entregando a igreja, você não vai perguntar nada?" Falei: "O que, apóstolo?" Falei: "Você não vai perguntar sobre o prédio, sobre coisa", eu falei: "Tá, então, sobre o prédio, o terreno, o senhor me dá pelo menos aquele terreno, né, que eu comprei lá de 200 metros?" Ele falou: "Não, não vou te dar os 200 metros para você." Aí ele falou: "Vou te dar tudo, de porteira Uau! fechada." Olha Ele só. falou: "A única coisa que você tem que fazer é você abrir um CNPJ. Se você quiser continuar com o nome Água, você vai ter que colocar alguma coisa a mais, porque a Igreja Água sede São Paulo vai continuar, então você vai ter que abrir colocar alguma coisa a mais no nome." Aí foi quando eu coloquei Fluir das Águas, né, que era Águas, coloquei Fluir das Águas. Aí, então nasceu o Fluir das Águas, mas já caminho com o meu apóstolo desde 2000, né. Desde 2000, caminho com ele, hoje ele está nos Estados Unidos, nós visitamos ele esse ano, né, o ano passado nós visitamos ele lá, queremos visitar agora próximo ano de novo. O nome A do apóstolo mesmo é? Apóstolo Oswaldo Bertoni, né, Um abraço, apóstolo Bertone, que Deus abençoe rique e Apóstolo Oswaldo poderosamente. Bertoni Amém. e Alice Bertoni, Amém. são os nossos pais espirituais, têm aí sempre orado por nós, cuidado de nós, Que bênção. aprendemos muito com eles, aprendemos a viajar com eles, viajamos para Israel 3 vezes juntos, Olha né, que legal. e viajamos para Portugal fazendo a obra junto, Que né, e aí bênção. foi onde eu aprendi com eles a viajar e peguei Eu gosto. eu Hã, acho eu acho uma coisa muito linda, pastor, assim, né, porque isso se chama honra, sabe? sim, A gente saber que a gente não cria o ministério sozinho, né?
sempre tem alguém que está nos ensinando, né, sim, e quando você se submete a isso, né, e não tem como Deus não abençoar, né. Então eu creio que são frutos do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né, então o fato de você citar ele, comentar o que que ele fez, né, como Deus usou, isso é algo lindo de se ver, né. E ele, como se diz, muitas pessoas tentaram me persuadir para me deixar, né, falaram: "Você vai perder tudo, você vai perder tudo". E muitos abriram mão no meio do caminho, deixaram o ministério, e eu continuei, porque eu sabia, conheço a índole do meu apóstolo, conheço a índole da minha apóstola, então eu sabia que, como se diz, pelo tempo que tinha caminhado, por tudo que tínhamos construído junto, então eu sabia que eu poderia confiar, né. E eu só tenho, como se diz, a agradecer, amém. porque, como se diz, eu acho que para a gente caminhar com alguém, a gente tem que ser fiel, né. É isso Tem aí. que tem que haver fidelidade das 2 partes, e ele, como se diz, eu sempre tive, fidelidade com ele, sempre, sempre trabalhei em prol à igreja, né, Amém. e embaixo do cajado dele, de tudo que ele me passava, e, É como isso se diz, aí. só me deu alegria, não tenho o que reclamar, né. Glória a Então Deus. hoje eu só tenho dizer que Deus é fiel. Glória a Deus é fiel Deus. em tudo isso, ele é bênção sobre a minha vida, né. E eu teria algo para dizer, mas esqueci agora, estou aqui pensando, Na hora tentando lembrar na o que hora que que eu tinha. isso, na hora que você lembrar, você pode falar aí, né. Amém, O Para quem, né, não conhece o apóstolo Romildo, né, mas ele é um homem realmente, conectado mesmo nas coisas de Deus, né, a gente tem feito as noites de louvor e adoração, né, agora colocar noite de louvor, amém, adoração e avivamento ali no espaço Casa de Oração, ali em Budas Artes, e sempre que ele pode, ele está conosco, a igreja também está, e eu quero expressar minha gratidão a vocês, né, da Igreja Fluir das Águas, né, esse povo apaixonado. Fizemos o encontro com Deus para adoradores, como nós falamos no começo, né, um ensino intensivo, né, sobre adoração, e o apóstolo Romildo também abraçou a ideia, e eu quero agradecer mesmo aí você, apóstolo, né, por esse carinho, por essa amizade, né? amém, E eu sei que esse podcast aqui vai estar abençoando muitas pessoas para a glória do Pai, né? Apóstolo, se existe alguma coisa que eu ainda não comentei, né, mas que está no seu coração, que você gostaria de compartilhar também, eu gostaria que você ficasse à vontade, caso tenha, ou então quiser liberar uma palavra para o povo, né? amém. Bom, primeiro, tá. Tem algo, como eu falei, que aí o nosso apóstolo entregou a igreja para nós, até então nós éramos pastores, né, mas já tínhamos uma promessa do apostolado há 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 anos, e eu sempre temi que, na verdade, as minhas unções eu nunca corri atrás. Sim. Sempre elas me alcançaram e me atropelaram, né. Minha unção de diaconato, eu não estava na igreja, como eu falei, né, eu viajava muito, aí um dia o apóstolo veio falar: "Ah, você não foi ungido", pegou e tá, ungiu eu para diaconato. Aí depois veio a unção de evangelista, a unção de evangelista na sede, uma época foi, eh eh tinha aniversário, né, da igreja, e aí se ungia os pastores e aqueles que eram separados e para pastorado. Aí chegou aqui de Calcaia, iam 2 casais que ia ser ungido pastores. E aí eu peguei o ônibus, levar o pessoal, tal, tal. Aí chegou lá, né, nós fomos com roupa assim normal, tal. Aí chegou na hora, naquele dia o apóstolo falou: "Olha, então vai ser ungido, tal pessoa de igreja tal, 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 e aquela festa, aí e mais tal, tal. Ah, vai ser ungido de Calcaia, tal pastor, uma festa. Ah, tem um casal de pastor aqui, que Deus está mostrando que eles não estão prontos ainda, de Calcaia, coisa e tal, e é para dar mais um tempinho. Mas, porém, tem um casal que eles estão aqui e eles não estão nem esperando por esse momento, mas Deus disse que eles estão prontos Uau, e Deus está chamando eles. E aí, até aí nós tranquilo, porque tinha outros também, de repente citou o nosso nome. uau, Aí a gente olhou para a roupa, olhou tudo assim, olha agora. Aí ele: "Vem, chama".
aí nós recebemos a unção, né. Pastoral ali. Na verdade, na época foi a minha unção de evangelista, né. Sim, sim. Ela pastora, eu evangelista. Depois, aí, na época também, passando um tempo, aí passou-se um tempo, quase de 5 anos, aí o pastor que estava aqui local, que não era daqui de São Paulo, ele ia embora. Aí o apóstolo falou: "Olha, eu já testei vários pastores, eu sei que pastor de fora é difícil, então se não levantar um pastor local daí, aí vamos ter que fechar a igreja, vai ter que levantar um pastor local daí". Aí eu fiquei tranquilo, já havia 2 casal de pastores, eu evangelista, fiquei tranquilo. Falei: "Vocês vão orar e Deus vai mostrar quem vai ser". Aí oramos um tempo, aí ele voltou de novo, falei: "Aí Deus mostrou quem vai ser?". Aí perguntou para um, ele falou: "Olha, Deus mostrou que vai ser o Romildo e a Sueli". Eu: "Sim". Aí perguntou para o outro pastor, ah, também a mesma coisa, mostrou que vai ser o Romeu e a Sueli. Aí perguntou para o pastor que era, falei: eles, eu acho que é eles que têm que ficar". Aí eu virei e falei para o meu apóstolo: "Mas eu não sou pastor". Ele falou: "Então, mas eu vou estar derramando a unção pastoral sobre a tua vida domingo perante a igreja". Aí Uau! de novo, não corri atrás, aí a unção aconteceu. Aí, tá, ficamos pastoreando, aí quando ele entregou a igreja agora em 2018, aí ele entregou a igreja e aí ele falou, sobre a unção, apostólica, né, sobre as nossas vidas. Eu temo, né, porque como diz: "Quanto mais é dado, mais é cobrado", né, então Sim. você tem que caminhar com temor e tremor, né. E eu falei: "Jesus", aí eu com muito medo, aí subimos eu e ela para o monte, tem um monte aqui muito legal, até para fazer um podcast é legal lá, hein, É? muito legal, né, até devia, Mas você porque precisa tá mostrar legal. que monte é esse. Aqui em Calcaia? Aqui em É? Calcaia, como diz, eu tenho a chave do monte. Ah, Eu que tenho a chave do benção, hein. monte, né. Aí muito legal, aí subiu eu e ela. Subimos na alva da manhã, né, de madrugadinha, e fomos lá orar. E a nossa oração é: "Senhor, é o Senhor que está chamando nós para esta unção", e oramos, fizemos a oração e no final eu falei, né, falei: "Senhor, é o Senhor que está chamando nós para esta unção, se é o Senhor, eu quero um sinal agora", né. E aí estava sol, igual tá agora assim, era Sim. umas 8 e pouco da manhã, né, bem? Às 8 e pouco da manhã, estava um sol brilhando assim. Aí, naquele momento que eu falei: "Senhor, eu quero um sinal do Senhor agora, né, para que eu fique tranquilo, para que meu coração se tranquilize". Aí baixou aquela névoa, uma cerração que não dava para enxergar daqui a aí. Uau, Fechou, uau. fechou. Aí quando hã? É, gelou, assim, gelou e fechou aquela névoa. Aí eu dei glória a Deus, falei: "Obrigado, Senhor", e comecei a glorificar o Senhor. Aí, em 2 minutos sumiu e voltou o sol, Uau, normal. olha o sinal aí. Então, aí nós agradecemos e descemos confiante. Falei: "Agora nós vamos para receber a unção, porque agora nós sabemos que é o Senhor confirmando, é o Senhor chamando", né. Mas, então, para mim foi algo que marcou, né, foi esta unção, todas a unção foi boa, né, gostoso assim, né, mas, esta unção, apostólica foi Algo algo que especial. algo do céu que, como se diz, eu pedi naquele momento, né, Sim, e falar: "Ah, não, o tempo estava fechado", não, o tempo estava aberto, assim, o tempo tá o sol igual esse aqui, assim, olha 8 e só. pouco da manhã, o sol tinha nascido, já estava alto, e de repente fechou aquele nevoeiro, até estreou, assim, aí quando eu olhei, assim, não enxergava nada, olhava de um lado, olhava do outro, aí só falei: "Glória a Deus, obrigado, obrigado, Senhor, pela unção", aí limpou de novo e voltou o sol a brilhar. Então, Uau, foi para mim foi a confirmação de Deus. eu Amém? eu Mas me glória a eu me Deus. sinto muito eu amo os podcasts, apóstolo, porque, a gente vê que Deus trabalha de forma individual com cada pessoa, sabe. Sim, E aqui a gente vai ouvindo as experiências, né, de como Deus tem trabalhado, como Deus tem agido, como Deus tem feito, como Deus tem transformado. E ouvir isso é muito legal, assim, né, é muito edificante, né. São aquelas particularidades que a pessoa tem com Deus, né, que testifica aquilo que Deus sim. queria fazer, né, sobre, no caso, sua vida ou na minha vida, ou da pastora, né, ou Amém. daquele que está nos ouvindo, que também tem a sua experiência com Deus.
Isso é algo maravilhoso, eu me sinto honrado. Servir a Deus é algo sobrenatural, não tem explicação. Como se diz, nós não podemos querer servir o Senhor com moeda de troca, né, com fazendo breganha. Eu nunca fiz isso, né. Então, é como diz, eu sempre, desde quando eu me converti, a minha alegria é ver uma pessoa, ela entregando a sua vida a Cristo, é ver uma pessoa, ela sendo liberta das drogas, liberto da como se diz, Pecado, né, do pecado, da né. prisão do inferno, né. Eu tenho a história, mas hum, tem uma história muito tremenda Compartilha aqui. para nós aí. Eu eu não pedi ordem para ele, mas eu tenho um pastor aqui, ele tem uma casa de recuperação, não vou dar o nome, Sim. você deve até conhecer. Casa de recuperação, a maior casa de recuperação aqui de Caucaia, é um homem de Deus, né, um homem de Deus tremendo, um homem de Deus maravilhoso, e muitas vezes a gente não compreende o trabalhar de Deus, mas na época ele era um jovem, perdido nas drogas, preso dentro de um quarto, né, preso dentro de um quarto, ali, e de repente, Deus tocou no coração meu e da minha esposa para fazermos uma visita a ele. Chegamos lá, não conseguimos entrar, porque ele estava preso dentro do quarto, a mãe não estava. Nós arrombamos e entramos. E ali começamos a ministrar a ele, e ele já conhecia o Senhor, mas ele tinha levado essa queda, então ele estava lá sem esperança, sem nada, e aí a gente começou a derramar o amor do Senhor sobre a vida dele, e começamos ali ministrar a vida dele. Eu pedi: "Pega o violão, vamos cantar uma canção", ele falou: "Eu não posso". Ele falou: "Olha a minha situação", né, estava cheio de droga, né. Eu falei: "Não, vamos". E aí ele começou a cantar e começou a chorar, e Deus trouxe a libertação. Uau, Hoje ele tem uma casa de recuperação, a maior casa de recuperação aqui, né, na da aqui na região. Estrada da Água Espraiada, é. Uhum. Hoje ele é pastor, ele cuida, acho que mais de 10 igrejas, Olha, que que ele bênção. é da Brasil para Cristo, né. Sim. Ele cuida de mais 10 igrejas, ele é o presidente, né, e ele tem a casa de recuperação feminina, né, e ele tem mais um trabalho agora que o prefeito entregou para ele em Cotia. Olha, E a semana passada eu estava com ele, né, eu que estava legal. fazendo os projetos lá, eu, ele e pastor Efigênio. Então, não vou dar o nome dele aqui, mas é um homem de Deus que, como se diz, é uma pérola preciosa que o diabo Isso estava quantos anos querendo. atrás, você lembra mais ou menos? Isso faz 33, isso faz, acho que faz 32 anos atrás que eu entrei lá, eu entrei agora essa semana passada, ele falou: "Olha, esse é o quarto que você me tirou 32 anos atrás". Uau, meu Ele falou: "Esse Deus. quarto é o quarto que ele fala: "Su", né, ele falou: "Rô, esse foi o quarto que você e a Su entraram aqui me resgatar". Uau, Eu que falei, tremendo. aí eu falei: "É, 32 anos Glória a depois eu Deus. entrando nesse quarto", né. Mas é Deus, né. Então, servir a Deus vale a pena. Você que está É me isso ouvindo aí. aí, olha, entrega a tua vida a Cristo, caminhe com Cristo, amém? Em nome de Jesus. Não vou dizer para você que é mil maravilhas todo tempo, né, pastor? Tem as As lutas, dificuldades, é tem as normal. lutas, mas o bom é que sabemos que nós não lutamos sozinhos. É isso aí. Nós temos um exército junto conosco, amém? Eu, quantas lutas já passei, mas Deus me deu a vitória em todas. Por quê? Porque o meu general, ele não perdeu uma batalha, né. Amém. O nosso general nunca perdeu uma batalha, amém. Então eu quero somente agradecer a você, Eu que pastor, agradeço, e pastor. quero dizer que eu e minha família aprendemos a amar a tua família, Ah, vocês são e preciosos a demais. gente consegue identificar quando as pessoas têm, como se diz, a unção do Senhor, tem a presença do Senhor, carrega a presença do Senhor, amém. Então, quando nós o conhecemos, nós já vimos isso sobre você e a pastora Amém, glória a Priscila, Deus. Deus é e bom. aprendemos a amar. Então, é uma alegria poder estar lá junto nas vigílias, e nós vamos agora, mês que vem nós vamos estar lá em nome de Jesus. Também não Amém, tive pastor. aquela porque eu viajei, né, Sim. mas glória a Deus. Que bênção, apóstolo. E quem quiser conhecer a Igreja Flor das Águas, qual é o endereço aqui?
Fica aqui na estrada da Água Espraiada, número 108. Nós temos culto do Espírito Santo quinta-feira, às 20 horas. Temos culto de jovens todo primeiro sábado do mês, às 19 horas. Temos culto da família domingo, às 9 da manhã e às 18 da tarde. Temos culto das mulheres todas as quarta-feiras, que tem sido uma benção. Essas mulheres também têm feito uma revolução sobre as famílias. Amém? Glória a Deus. Que hora que é o culto das mulheres? É às 14 horas. 14 Quarta-feira, horas. às 14 tarde, horas. né? Não é tarde, né? Aham. Que bênção, gente. Aí, viu aí que testemunho lindo e maravilhoso? Aí por isso que eu falo que eu sou privilegiado em Deus de poder estar registrando, né? Isso é o que Deus tem feito na vida desses homens, né? E das mulheres de Deus aí. Então, gente, ó, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, porque isso faz com que o YouTube distribua essa mensagem linda e maravilhosa que muitas pessoas precisam ouvi-la. Em nome do Senhor Jesus. Apóstolo, eu gostaria de pedir fazer mais uma coisinha, que você pudesse fazer uma oração abençoando, Amém. né, as pessoas que estão nos assistindo aí. Amém. Glória a Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por este momento especial, a qual o pastor Davi Maia, Pai, tem proporcionado a mim, a todos que estão aí assistindo neste momento. Pai, eu peço a Ti, ó Deus, que esse podcast, assim como outros, venha tocar, Senhor. Ô, Pai amado, sobre o coração de cada homem, mulher, jovem, Pai, que esteja assistindo. Se tem alguém do outro lado neste momento precisando de uma cura, de um milagre, em nome de Jesus. Papai, eu peço a Ti que o Senhor visite agora esta pessoa, que o Senhor venha com o Teu bálsamo da cura. Eu declaro que este câncer não tem poder sobre a tua vida. Esse espírito de depressão que tem aí atormentado a tua vida, eu declaro que caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Todo mal, toda seta, todo dardo inflamado, maligno, não terá poder sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor. Amém? Você é filho amado, você é filha amada do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer a você que eu não posso te abraçar agora, mas receba o abraço do Espírito Santo aonde quer que você esteja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está enfermo, eu declaro que cesse agora toda enfermidade. A palavra do Senhor diz que Ele tem para nós vida e vida em abundância. Então receba essa vida em abundância sobre a tua vida, meu querido, minha querida. Assim como pastor, como apóstolo, eu oro e te abençoo. Abençoo o pastor Davi Maia, Priscila, toda a família. Abençoo, Pai, a minha esposa. Abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor. Pai, que vai receber esta palavra, esse podcast, em nome de Jesus. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém e amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Apóstolo, valeu, viu, querido? Que Deus Deus abençoe. abençoe rico e poderosamente. Gente, um beijo para vocês. Pastora Sueli, obrigado. Que Deus abençoe você também poderosamente. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.